Olá, pessoal, boa tarde para vocês. Espero que sejam todos bem. Muito feliz em encontrá-los por aqui. Ontem eu falei sobre o gatilho da procedência e hoje eu vou contar para vocês como que uma professora de xadrez ficou milionária nas redes sociais. Tcharam! Antes de falar da professora Sharon Tsung, que ela era uma professora de xadrez e decidiu se tornar uma nômade digital. O que é um nômade digital? Nômade digital são aquelas pessoas que conseguem trabalhar de casa, não tem um espaço físico delimitado para trabalhar, então essas pessoas, elas conseguem viajar pelo mundo inteiro e ainda assim fazer dinheiro no mundo digital. E foi o que aconteceu com a Sharon. Mas antes de eu contar a história da Sharon, eu vou contar para vocês a história do Duolingo. Eu não sei se vocês conhecem o aplicativo Duolingo, que é um aplicativo para a gente aprender idiomas. E esse aplicativo também foi criado por um professor. Ele era um professor de matemática. O nome dele era Luiz Bon. O sonho dele sempre foi ser professor. Esse era o sonho da vida dele. E ele, na universidade, ele trabalhou do projeto daquele CAPTCHA, acho que é isso, que é aquele, quando a gente entra em um site novo, que aparece aquelas letrinhas distorcidas para a gente mostrar se nós somos robôs ou não. Então, ele foi um dos professores que trabalhou no desenvolvimento desse aplicativo. E ele ganhou muito dinheiro com isso. Mas só que ele gostava de dar aula, então ele continuou dando aula. Então, mesmo ganhando muito dinheiro com o CAPTCHA, que depois foi vendido para o Google, ele continuou dando aula. E ele criou o Duolingo. O Duolingo, esse aplicativo para a gente aprender idiomas. Eu não sei se vocês conhecem, eu já usei, eu acho muito legal. E aí ele continuou fazendo a fortuna dele e hoje ele já não está mais em sala de aula. Mas o que eu prometi para vocês? Eu prometi que eu ia contar a historinha da Sharon Tsung. Ela era uma professora de xadrez do ensino médio e um belo dia ela decidiu viajar pelo mundo. Só que ela precisava se manter. Então, o que ela começou a fazer? Durante as viagens, ela criou um blog para ir contando para as pessoas sobre a viagem. E depois disso, ela começou a trabalhar com marketing de afiliados, gente. E começou a colocar no blog dela como que ela fazia dinheiro com marketing de afiliados. E aí continuou explicando como que se mexe com o WhatsApp, como que ela trabalhava com Instagram, como que ela trabalhava com Facebook. Bom, moral da história, esta professora de xadrez, ela foi crescendo tanto nas redes sociais que ela acabou se tornando uma influenciadora. Bom, e aquela história, dinheiro traz dinheiro. E aí o que ela começou a fazer com o dinheiro que ela ganhava nas redes sociais? Ela começou a reinvestir em imóvel. Eu, particularmente, acho que cada um faz o que quiser com o dinheiro que ganha. O que eu quero dizer é que você pode sim ganhar muito dinheiro nas redes sociais. Agora há pouco eu estava conversando com uma amiga minha que ela começou a fazer uma transição. Ela é uma professora de inglês, ela dá aula de inglês numa escola muito famosa do Brasil. E ela ficava muito chateada porque ela precisava dar muitas aulas de inglês nessa escola para ter um salário legal. E além das aulas de inglês, a escola pedia para eles, para os professores, para eles estarem sempre criando atividades
para incentivar os alunos a continuarem com o curso, a aprenderem inglês, a ficar na escola, a refazer suas matrículas. E o que ela começou a fazer? Ela começou a dar aula particular de inglês. Só que o que aconteceu? Quando chegou a pandemia, ela ficou sem as aulas presenciais e sem essas aulas particulares que ela dava para complementar a renda. Então, ela entrou meio que em desespero. Então, o que ela começou a fazer? Ela falou o seguinte, ela falou, olha, eu peguei todo o material que eu usava para dar aulas e comecei a colocar esse material no meu site. Então, ela criou um site e ela começou a disponibilizar esse material no site dela. Só que como que ela fazia isso? No começo, ela fazia isso via blog. Então, ela escrevia alguma matéria, alguma coisa, e no final ela deixava um link para as pessoas entrarem nesse espaço onde ela disponibilizava o curso dela, onde ela deixava apostilas, onde ela deixava exercícios, né? Então ela começou a perceber que as pessoas entravam nesse blog, né? Que ela começou a ser bastante seguida porque o pessoal baixava o material dela. Então, o que ela fez? Ela decidiu criar um serviço de assinatura. Então, ela cobrava 30 euros por mês para as pessoas conseguirem baixar o material dela. Então, ela, com esses 30 euros, ela disponibilizava uma apostila de inglês com aula, exercícios de aula, vídeos para as pessoas assistirem e tal. E aí, o que ela descobriu? Ela falou assim, olha, as pessoas durante um tempo baixavam a minha aula e depois de um determinado tempo as pessoas deixavam de contribuir com esses 30 reais que ela cobrava por mês. Então ela falou, aí o que ela descobriu? Ela falou, bom, a minha renda acabava oscilando muito. Então o que ela fez? Ela criou um mecanismo para as pessoas se inseriam no site dela durante, ou nessa comunidade dela, para receber esse material durante 6 meses. E por 6 meses ela cobrava uma mensalidade. Então, o que ela fazia? Ela dava as duas opções para as pessoas terem acesso ao material dela. Ou as pessoas pagariam 30 reais por mês durante X tempos para ter acesso a esse material, ou tipo uma comunidade mesmo, tipo um clube. As pessoas pagavam menos, pagavam, acho que era 15 ou 12 euros, eu não lembro, que ela me falou. Então pagava um X e ela fazia esse X vezes 6, né? Então acho que era 72 euros que ela cobrava. E com esses 72 euros as pessoas tinham acesso a 6 meses, né? E aí vocês vão falar, pô, Denise, mas não vale mais a pena ela ganhar 30 por mês do que 72 por 6 meses? Então, de novo, a conversa que eu tive com ela e o que ela me explicou. Esses 30 que ela cobrava, ele oscilava. Então, ela nunca tinha certeza sobre o quanto ela ganharia. Euros, desculpa. Como aqui eu convivo muito com o real, eu convivo muito com euros, eu acabo, às vezes, falando, não, essa minha amiga brasileira, ela cobrava 30 reais por mês para dar acesso às pessoas a esse material que ela tinha. Só que o que acontece? A renda dela ficava muito oscilante. E ela percebeu que as pessoas ficavam durante 3 meses e depois elas desistiam. Então, o que ela falou? Quando ela começou a cobrar os 72, o que ela fez? Ela garantiu o semestre dela. E como as pessoas faziam a conta de que ela estava dando um desconto, por quê? Porque de 30 reais caiu para 12 reais. Então, na cabeça das pessoas, o que passava? Ela está me dando um desconto, né? Então, mais pessoas
aderiram. Então ela conseguiu ampliar essa base dela de clientes de uma forma estratosférica. Por quê? Porque as pessoas enxergavam um benefício em comprar aquele curso por 6 meses, né? E ter o desconto. E depois, no outro semestre, o que acontecia? As pessoas repetiam a compra. Por quê? Porque elas entendiam que era barato, que era só o que elas pagavam 30, apareceu com um desconto muito grande. Então, dessa forma, ela conseguiu alavancar o negócio dela. E o que isso faz a gente pensar, né? Bom, resultado, essa minha amiga, que é professora de inglês, hoje ela não dá mais aula presencial, ela não dá mais aula particular, ela só trabalha com cursos online e com a venda de ferramentas, tá? Bom, o que a gente aprende com tudo isso? Primeiro, a hora que entrou a pandemia, né, ela meio que foi para esse mundo digital porque bateu o desespero, né? E aí a pergunta que eu faço, precisa bater o desespero para a gente tomar uma iniciativa? Precisa bater o desespero para a gente dar o nosso primeiro passo, né? Porque se a gente tem todo o conhecimento na mão, se a gente tem a ferramenta na mão, se a gente tem o ativo na mão, o que nos impede de dar esse primeiro passo? Em relação a Sharon, né, que é a professora de xadrez que deixou tudo. A Sharon conta que quando ela decidiu largar a escola que ela dava aula, que era uma escola bastante bem conceituada nos Estados Unidos, quando ela decidiu largar tudo para ser uma nômade digital, ou seja, para viver da internet, o que ela percebeu, né? A família dela, né, caiu matando. A família dela foi super contra, né? Imagina, minha filha estudou tanto, minha filha fez uma faculdade e deixou tudo isso, né, para viver de internet, para ser uma nômade digital. Então, o que dá para a gente perceber? Existe uma possibilidade muito grande, mas um receio muito grande dos professores de deixarem o salário fixo da faculdade ou do colégio, aquele salário fixo que é garantido. Agora, e isso por quê? Porque a gente encara o nosso trabalho como uma missão, né? Um sacerdócio. Eu gosto de ensinar. Para mim, as aulas, elas são, sim, de verdade, uma missão, porque eu não canso de falar. Se você quiser me deixar feliz, é contar a história de um aluno meu que hoje está bem graças a alguma coisa que eu ensinei para ele, né? Então é muito bacana a gente receber uma mensagem de um aluno agradecendo algum trabalho que a gente fez. Isso não tem preço, né? Mas eu não preciso ficar amarrada em uma sala de aula para ajudar as pessoas. Então, hoje, como que eu trabalho? Eu trabalho só virtualmente, eu trabalho com mentorias, eu trabalho com cursos, eu trabalho com palestras. Então, eu continuo ajudando as pessoas, eu continuo ajudando os jovens e continuo fornecendo conhecimento. Então, quando a gente olha época de eleição, Brasil, todo mundo preocupado, pensando em quem vai votar ou não, né? O que a gente individualmente está fazendo para a educação? Como que eu posso contribuir mais com a educação? Como eu posso fazer o meu conhecimento chegar cada vez mais em lugares distantes, né? Quando eu trabalhava no MEC, que eu era avaliadora do MEC, eu cansei de ver professores que eles precisavam viajar a noite inteira para fazer um curso numa outra cidade para ter uma titulação. E hoje eu me pergunto, para que isso, né? Por que isso? Por que não dar condições das pessoas aprenderem mais da sua própria casa?
né? Por que que elas não podem aprender mais sem ter que fazer esse sacrifício de viajar uma noite inteira, né, para aprender alguma coisa que ela pode muito bem aprender da casa dela? Então, eu acho que o que falta para a gente é pensar um pouquinho fora da caixinha, né? E a gente ensina tanto para os nossos alunos: olha, a gente precisa inovar, a gente tem que ser criativo, a gente tem que ser empreendedor, a gente tem que ser inovador. A gente ensina tanto isso e tem uma dificuldade tão grande em dar esse primeiro passo. Por que isso? Eu consigo, assim, ou melhor, eu não consigo contar a quantidade de professores que me ligam pedindo ajuda, falando que estão saindo do Brasil, que estão tentando a carreira fora do Brasil. Como que eu faço para viver do digital? E eu dou todos os caminhos, né? E as pessoas não dão o primeiro passo. E eu falo para vocês, a forma mais segura, a forma mais garantida de você manter o seu rendimento é o seu trabalho, né? Então, nós precisamos nos conscientizarmos, né, de que as armas estão com a gente, né? Então, assim, eu tenho conhecimento, eu tenho o ativo principal, né? Por que que eu não vou à luta com todo esse ativo que eu tenho? Então, o que te segura, né? O que te impede de dar esse primeiro passo? A gente percebe muitos professores das redes federais, que estão em universidades federais. Assim, o salário deles é um salário mediano, né? Não é o topo. A cobrança é enorme. Durante os 3 primeiros anos, o emprego não é garantido, porque os primeiros anos são comprobatórios. Então, o que impede essas pessoas de, pelo menos, ter uma atividade paralela para ir crescendo, para ir testando esse mundo paralelo, né? E é possível a gente crescer, é possível a gente ter um rendimento ainda maior, né? Eu só preciso dar o primeiro passo, né? Eu só preciso me lançar, aprender a fazer um curso. As pessoas querem aprender, todo mundo quer aprender, todo mundo sempre tem alguém disposto a aprender aquilo que eu vou ensinar. Então, outro dia também eu estava conversando com uma pessoa sobre uma pessoa que ganhou mais de R$ 1 milhão dando uma receita do pudim, um curso do pudim que não desanda, né? Do pudim que fica firme. Pô, tem uma outra pessoa que ganhou mais de 1 milhão ensinando a fazer brigadeiros. Então, eu tenho certeza, você tem alguma coisa que alguém precisa aprender. Você só precisa ter um método, ter um modelo e começar a ensinar. Você não precisa ter um estúdio, você não precisa gastar rios de dinheiro com equipamento. Gente, quem assistiu ontem? Ontem eu fiz a live no parque. Por quê? Porque eu não conseguia fazer a live de casa, porque o vizinho da frente decidiu fazer a reforma. Então, você não precisa de muito, você precisa ter um método, você precisa estruturar aquilo que você sabe e começar a ensinar. Se pensa especificamente na carreira de docente, né? Então, de novo, eu vou contar para vocês a minha experiência do MEC. Quando eu fui avaliadora, adorava ser avaliadora, né? Só que a gente enxerga os bastidores de um mundo cruel para a área acadêmica.
O que a gente enxerga? A gente enxerga uma série de faculdades que precisam ter autorização de funcionamento, ou que precisam ser reconhecidas, ou que precisam renovar o conhecimento. E como existe uma determinação legal de um percentual de doutores e de mestres, o que essa faculdade faz? Essas faculdades, elas contratam professores e mestres até o reconhecimento. E depois que elas conseguem o reconhecimento, que elas conseguem uma nota legal, elas demitem os professores. Simples assim. Qual que é a carreira do professor? A carreira do professor é o que a gente ensina, o que a gente produz. Tá? Isso é a carreira de um professor. E aí, o que acontece? Para a gente produzir, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender como faz artigo, a gente precisa se relacionar com outras pessoas da área acadêmica, não é isso? Bom, quanto mais a gente vai fazendo o curso, quanto mais a gente se qualifica, quanto mais a gente aprende, menos valor de mercado a gente tem. O nosso saber, o nosso conhecimento, ele tem uma data de validade limitada. Por quanto tempo vai valer? Vai valer até a faculdade ser reconhecida. Por isso, quando a gente olha no Brasil, o índice de desemprego entre mestres e doutores é altíssimo. Gira em torno de 25% e 35%. Quer dizer, gente, o que é isso, né? É coisa de louco. Eu preciso me formar, eu preciso me qualificar para ser uma boa professora, para ser uma boa pesquisadora. E aí, quando eu chego lá, eu sou mandada embora porque eu tenho muita qualificação e o meu salário é muito alto. Gente, que é isso, né? Eu preciso formar bons alunos, eu preciso formar bons profissionais do mercado. Quem avalia uma instituição de ensino é o mercado por meio dos alunos que aquela instituição coloca no mercado. E quando eu atinjo um nível legal, quando eu atinjo um nível bom, eu perco meu emprego? Gente, coisa de louco isso, não é? Quantos professores vocês conhecem que têm alunos que ganham muito, muito, muito mais do que eles? Né? Muitos. Por quê? Porque quando o professor chega num nível legal, o que acontece com ele? Ele perde o emprego. Agora, no Brasil, a gente vive essa realidade. Mas no resto do mundo também não é muito diferente, não, porque o que a gente vê são professores com mais de um emprego para conseguir ter uma renda legal. Então, o que a gente percebe? O que a gente vê? Uma corrente muito grande de professores que se tornam professores empreendedores, né, que começam a empreender. Né? E aí a gente tem vários sites, inclusive no Brasil. Se vocês digitarem professor empreendedor, vocês vão descobrir vários sites de professores. Se vocês digitarem em inglês, né, Teacherpreneur, vocês vão descobrir também vários sites de professores que estão fazendo isso, livros escritos, porque, infelizmente, os professores eles não estão se sentindo reconhecidos ou bem remunerados. Agora, dito isso, e tentando responder também uma pergunta que me fizeram, é possível viver do digital? É. Eu posso concentrar todas as minhas vendas na internet? Estar na internet substitui uma equipe de vendas? Não. Então, dependendo do seu negócio, você vai ter que continuar ou você vai ter que ter uma equipe de vendas. Então, por exemplo, quando você criar o seu curso e vender o seu curso, pode ser sim que você tenha uma equipe de vendas para te ajudar a vender aquele curso que você está disponibilizando. Mas, gente, de novo, no começo não é necessário. No começo, a gente se vira nos 30. Eu já falei para vocês. No começo, eu editava os meus vídeos. Eu adoro fazer edição de vídeos. Eu fui aprender a fazer edição de vídeos
Então, no começo eu fazia edição de vídeos, eu ainda hoje faço as minhas postagens, né? Adoro fazer postagens. Eu faço as postagens, essas que vocês veem pelo Canvas, né? Sou eu que faço, eu faço isso super rápido, em meia hora eu faço uma postagem. Por quê? Porque eu fui aprender a mexer no Canvas, né? Eu fui aprender a fazer carrossel. E eu falo sobre o que eu sei. Então, não tem bicho de sete cabeças. Tem o primeiro passo. E uma gíria do digital é o feito é melhor do que o bem feito. Então, eu preciso tomar coragem e dar o primeiro passo. Lembra da live do medo? Ter medo é bom? Sim, ter medo é muito legal, porque não me deixa sair por aí fazendo besteira, né? Mas eu não posso deixar o medo me paralisar. Então, eu preciso dar o primeiro passo. E outra, você trabalhar no digital é trocar o pneu com o carro andando. Por quê? Porque todo dia tem coisa nova, todo dia a gente aprende. Todo dia a gente está revendo o que a gente ensina, todo dia a gente está buscando uma melhor técnica, todo dia a gente está buscando como que eu posso melhorar aquilo. Então, se você está aí esperando ter uma base de seguidores de não sei quantos mil seguidores, né? Se você está esperando ter o seu curso completinho, montadinho, bonitinho, você está perdendo tempo, e tempo é dinheiro, sinto muito. Quanto mais tempo você demorar para entrar nesse mercado, maior vai ser a concorrência, né? Então, vamos parar de procrastinar, né? Isso aí, parar de procrastinar e descobrir o que motiva a sua ação, né? O que está te faltando? Conta para mim. Pergunta que eu te respondo, né? Coloca essa pergunta aqui. Eu estou fazendo lives todos os dias, justamente para tentar ajudá-los a dar esse primeiro passo, né? Então, vem comigo. Contei a história da professora que ganhou mais de US$ 1 milhão. Agora não errei, não é R$ 1 milhão, é US$ 1 milhão. Se a gente for multiplicar isso por 5, né? São 5 milhões de reais. Contei a história do professor que criou Duolingo, né? Então, é assim, cara, o que você está esperando, né? Para de procrastinar, porque você está perdendo dinheiro, né? Então, meus queridos, de novo, amanhã tem mais, amanhã tem outra live. Fiquem à vontade para me colocar perguntas, né? Vocês viram que todos os dias eu respondo alguma pergunta que me colocam. Fico à disposição de vocês de coração. O que eu quero mais é que vocês ganhem dinheiro. O Brasil precisa de gente que ganha dinheiro. O Brasil precisa de empreendedores. Gente, olhando o Brasil de fora, hoje eu moro em Portugal, né? Então eu trabalho de Portugal. E quando eu olho o Brasil de fora para dentro, gente, vocês não têm noção como o Brasil é rico e como o Brasil tem gente competente, gente capacitada e gente com sede de aprender. E um monte de gente para ensinar, tá bom? Então amanhã encontro vocês de novo. Coloquem suas perguntas no direct. Não vão dormir com dúvidas, que amanhã eu esclareço para vocês, tá bom? Beijo, até amanhã.